Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase ou para você que está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, parabéns. Sejam muito bem-vindos. Nos diz o livro do Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no intuito de santificá-la e demonstrar a sua importância. E essa importância é um assunto de muitas conversas, debates, diálogos entre várias pessoas e de diferentes idades. Quanto de água precisamos tomar por dia? Qual a importância desse líquido para a saúde humana? É possível viver sem beber água por quanto tempo? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like, se inscreva no canal. Se for relevante para você, talvez seja também para outras pessoas, então compartilhe esse vídeo. Isso gera um aumento do engajamento na plataforma, aumenta a visibilidade e, claro, atrai novos seguidores. Então, vamos lá. A água é o maior constituinte do corpo humano e um dos elementos mais importantes para a manutenção da vida. É produzida através da oxidação de substratos, onde as moléculas de água unem-se por ligações que ocorrem pela atração existente entre átomos ligeiramente negativos de oxigênio aos átomos levemente positivos de hidrogênio. As reações bioquímicas que acontecem nesse processo são fundamentais para que ocorra o transporte de nutrientes e oxigênio pela corrente sanguínea, que manterá o equilíbrio eletrolítico, ou seja, o movimento de eletrólitos para dentro e para fora das células, como sódio, potássio, cloro, que são importantes na regulação do equilíbrio hídrico e ácido-base e nas funções dos nervos e músculos. Isso quer dizer que a presença da água em cada célula, tecido e compartimento corporal facilita o transporte de nutrientes, regula a temperatura do corpo, mantém a funcionalidade celular de forma adequada. Porém, apesar dessa essencialidade, ela é constantemente esquecida nas recomendações dietéticas, principalmente na população de mais idade. Em média, um ser humano pode sobreviver alguns dias sem água. Diz a Bíblia que Moisés ficou 40 dias em jejum também de água. Isso mostra que essa condição depende muito da idade, da condição física, do clima e, claro, da espiritual ligação com Deus. A água corporal total de uma pessoa adulta varia entre 60% e 70% do peso corpóreo, podendo variar de acordo com a composição estrutural do corpo, diminuindo para cerca de 50% nos idosos do sexo masculino e para 40% a 45% do sexo feminino. E essa porcentagem menor do sexo feminino é justificada porque as mulheres têm uma maior quantidade de tecido adiposo. A massa muscular é composta de aproximadamente 73% de água, enquanto que a massa gordurosa se apresenta em torno de 10% de água em sua composição. Aproximadamente 2/3 da água total encontra-se no espaço intracelular, enquanto apenas 1/3 se encontra no extracelular. Você já deve ter ouvido a frase "água é vida". Isso se confirma porque 75% do peso do cérebro é água. E como esse órgão é essencial, qualquer desidratação cerebral afeta diretamente a atenção, o humor, a memória, a capacidade intelectual, o raciocínio, as competências sociais, as reações emocionais e outras atividades cognitivas. A desidratação corporal também pode dar sinais significativos, como dores de cabeça, confusão mental, fadiga, disfuncionalidade cardíaca, inchaço de pernas, que podem ser frequentes e constantes. A perda de saúde neural é comprometida, podendo acelerar o desenvolvimento de situações negativas como diminuição no tempo de reação psicomotora, demência, Alzheimer, Parkinson, entre outros declínios degenerativos. Todas as funções celulares, físico-metabólicas, necessitam e dependem da água.
Depende de minerais, também de vitaminas, de gorduras e de proteínas. Água não é somente um artifício estratégico, mas faz parte da alimentação diária de qualquer pessoa. Sim, a água é um alimento. Por isso, não é errado nem equivocado dizer que devemos nos alimentar de água. Como eu disse anteriormente, o cérebro é um dos primeiros órgãos a ser afetado pela falta hídrica, mas nem todos os líquidos frios são benéficos, como é o caso dos sucos industrializados e dos refrigerantes. O primeiro, pela falta de fibras, em possuir grande concentração de frutose artificial, e o segundo, pela alta quantidade de açúcar e química, que interferem maleficamente no organismo. No caso de um declínio progressivo do funcionamento cerebral, o auxílio da família e amigos é vital para que haja um impacto positivo na vida de uma pessoa que sofre dessa situação, principalmente se essa pessoa for idosa. Um plano alimentar que contemple o consumo adequado de líquidos é uma tarefa essencial. Você acredita que a saúde mental é um dos aspectos fundamentais para uma vida saudável e equilibrada? Se o cérebro é composto por cerca de 75% de água, uma hidratação correta pode melhorar a função cognitiva e atuar na perda das atividades mentais? Se a desidratação promove sintomas como o do Alzheimer, seria possível essa doença ser diagnosticada de forma equivocada e que uma boa hidratação poderia resolver, atenuar ou até mesmo estacionar o processo degenerativo? Se a água é o principal constituinte das células, tecidos e órgãos corporais, é correto concluir que a desidratação leva a desequilíbrios nas funções celulares, perda funcional de unidades e aparelhos corporais? Responda aí nos comentários, dê a sua opinião. A água é tão importante e necessária que a sua ingestão ajuda na regulação dos níveis de serotonina e dopamina no cérebro, os neurotransmissores da alegria, que além do humor, são ativos também durante o sono, ou seja, a desidratação pode ter relação direta com a insônia e aumentar sintomas depressivos. Uma boa hidratação é feita durante o dia, o que quer dizer que quando sentimos muita sede à noite, é um indício forte de desidratação. O período de hidratação que sugiro sempre é entre a hora de acordar, beber em torno de 500 ml de água e a quantidade restante beber até meados das 18, 19 horas, para que não se beba muita água à noite, pois essa atitude pode levar a pessoa a se levantar da cama várias vezes para urinar e, ao acender a luz, quebrar o ciclo circadiano do sono, o que é muito prejudicial para a saúde como um todo, principalmente a saúde cerebral, pois a glândula pineal para ou diminui drasticamente a produção de melatonina, o hormônio do sono, e a glândula adrenal começa a produzir muito cortisol, o hormônio do estresse, levando o indivíduo à insônia, que além de dificultar o novo ciclo do sono, faz com que a pessoa passe o dia fadigada, o que pode também auxiliar no aparecimento de cálculos renais, as conhecidas pedras dos rins. Aliás, me diz aí, você já sofreu com essa situação? Ou conhece alguém que já passou por isso? É preciso criar o hábito da hidratação, pois se formos beber água somente quando sentirmos sede, com certeza não beberemos água suficiente. Além do que, o ditado diz que aquilo que não se dá atenção é porque não se vê. E por isso, ter sempre presente uma garrafa com água é uma estratégia inteligente. A sede é um mecanismo que promove um sinal de alerta ao corpo em relação à desidratação. Beber água é uma necessidade biológica, e quando a sede se faz presente, há uma forte indicação de que o corpo está num processo de desidratação. Ou seja, a sede é uma espécie de rede de proteção contra as perdas de água corporal. Eu trabalho há mais de 20 anos com idosos, e algo comum é o fato de que pessoas idosas sentem muito menos sede que pessoas mais jovens.
E por que isso acontece? Eu vou explicar basicamente esse mecanismo. Isso acontece porque, junto com o processo de envelhecimento, vai também diminuindo a sensibilidade dos receptores corporais que controlam a sede, localizados no hipotálamo anterior e nas paredes das grandes artérias e rins. Ou seja, quanto mais idade, menor é a sensibilidade na percepção da desidratação. Como a pele perde elasticidade e fica mais fina, isso aumenta também a perda líquida. Como o hipotálamo ele é afetado no controle da sede, ele também é afetado no controle da temperatura corporal, num processo chamado de termorregulação. E com isso, a perda da sua funcionalidade e eficiência, o que gera o desenvolvimento desidratatório. Por isso é importante monitorar a ingestão de líquidos dos idosos, pois a desidratação pode ocorrer de forma mais rápida e causar danos à saúde. É recomendado oferecer líquidos ao idoso, mesmo que ele não tenha sede. Uma outra forma interessante é fazer água saborizada, até porque muitos manifestam que a água não tem gosto e por isso ficam sem vontade de tomá-la. Outra situação que pode provocar a não ingestão hídrica por parte dos idosos é a incontinência urinária ou o medo de ter incontinência. Ou até mesmo, desculpe a expressão, não ter saco para ir várias vezes ao banheiro. Por isso é tão importante o hábito de beber água desde a infância, adolescência e juventude. Uma prática que perdurará por muito tempo na vida, até porque, como diz o ditado, a repetição é a mãe da aprendizagem. Já que esses controladores metabólicos perdem sua eficiência com o avanço da idade. Quando as perdas de água superam a sua ingestão, a pressão osmótica do compartimento extracelular aumenta e provoca ativação dos osmorreceptores hipotalâmicos, que por sua vez estimulam a liberação de vasopressina, um hormônio que regula o equilíbrio hídrico. Tanto o aumento da pressão osmótica como a vasopressina desencadeiam a sensação de sede. Se a ingestão líquida não corresponder à perda de água corporal, a desidratação se agrava. Com isso, o suor diminui e menos urina é excretada. A água então se desloca do interior das células para a corrente sanguínea, a fim de manter o volume necessário de sangue e regular a pressão arterial. Como a água também é regulada a nível renal, a pressão osmótica da urina pode ser alterada através da função e concentração nos rins. A reabsorção de água pode ser aumentada em resposta da vasopressina, que atua na prevenção da desidratação. Com isso, o equilíbrio hídrico está dependente da sede, da vasopressina e da atuação a nível renal. Uma perda de líquido superior a 1% do peso corporal corresponde a uma desidratação moderada e é geralmente acompanhada por uma diminuição da capacidade física e da termorregulação, enquanto que uma redução de fluido superior a 5% do peso corporal corresponde já a uma desidratação mais severa, acompanhada de cefaleias, sonolência ou irritabilidade. Se a desidratação permanecer, haverá perturbação nos tecidos do corpo e o metabolismo celular funcionará de forma inadequada, diminuindo a elasticidade da pele, dificultando o trabalho cardíaco, aumentando a chance de vertigens e desmaios, num processo de hipotensão ortostática, podendo se agravar em maiores danos aos rins, fígado, cérebro e podendo ter consequências gravíssimas, como o caso da falência geral dos órgãos. Em relação à quantidade de água que alguém precisa tomar diariamente, existe uma controvérsia sobre o assunto por parte de profissionais da área da saúde. Alguns dizem que você deve tomar água somente quando o corpo manifestar-se pela sede, pois seria o momento onde o corpo estaria dando sinais de desidratação. Mas será que não é um momento de desespero do organismo pedindo socorro por líquidos? Outros profissionais manifestam a ideia de que é preciso ingerir água em quantidade suficiente durante o dia, mesmo sem sentir sede, pois acreditam que multiplicando a cada quilo do corpo por 35 ml de água, se obtém a concentração necessária para ajudar e proteger os neurônios dos danos oxidativos. E particularmente, comungo dessa opinião. Até porque, quando o corpo se desidrata, pode levar a uma situação muito perigosa, o baixo nível de sódio, o
que provoca um processo metabólico chamado hipernatremia, o que pode levar a dores de cabeça, confusão mental, enjoo, vômitos, fraqueza muscular, sonolência. Para funcionar corretamente, o corpo humano necessita de equilíbrio nos níveis entre sódio e intracelular. Quando ocorre um processo de hiperidratação, ou seja, quando há um excesso ingestório de líquidos no organismo, isso pode provocar a hiponatremia, com consequências que podem ir desde o inchaço do cérebro, crises convulsivas, coma e até mesmo a morte. Mas os rins conseguem ou não conseguem filtrar um excedente de água? A resposta aqui é sim. Os rins podem filtrar em torno de 15 litros por dia. Então a pergunta se faz: qual o problema de beber grandes quantidades de água por dia? É porque a questão aqui não são os rins, e sim o processo metabólico intracelular. Grandes quantidades de água podem provocar uma intoxicação hídrica, comprometendo o funcionamento da bomba sódio-potássio, uma molécula intracelular, fazendo com que haja um desequilíbrio entre esses eletrólitos, o que leva ao aumento de sódio intracelular, levando a célula a perder suas funções e até mesmo entrando em colapso terminal. Como na idade avançada, os rins excretam excesso de água de forma menos eficiente, é possível que idosos desenvolvam a hiponatremia com mais facilidade em relação a pessoas mais jovens. Como já vimos, em torno de 2/3 da água corporal encontra-se no espaço intracelular e 1/3 está no perímetro extracelular. Os mecanismos homeostáticos permitem o equilíbrio da quantidade e composição do líquido extracelular necessário ao bom funcionamento celular, enquanto que o meio intracelular é mantido através do transporte ativo e passivo de solutos através da membrana. Esses mecanismos permitem que o volume de água corporal permaneça estável e em permanente renovação, sendo perdida pelo suor, pelas vias respiratórias, urinárias e fecal. Para as pessoas que pensam que comendo alimentos que contêm bastante água podem viver sem ingerir líquidos, é preciso saber que a água proveniente dos alimentos não é suficiente para suprir as perdas líquidas diárias. Quando o indivíduo se encontra no estado de equilíbrio calórico, a diminuição do peso corporal é essencialmente igual à perda de água. Apesar de tudo isso, a avaliação da massa corporal é atualmente o método mais aceitável para diagnosticar a desidratação. Com o aumento da esperança média de vida, as principais causas de morte mudaram de doenças infecciosas para doenças silenciosas. A desidratação é uma dessas causas devido à relação íntima que se verifica entre hidratação ou a falta dela com a função celular. Se aquilo que não se vê também não se dá importância, tenha sempre ao seu lado uma garrafa com água e se hidrate com consciência e segurança. Por isso, não dê água para o seu filho, beba com ele. Saúde, a maior riqueza da vida.